Voltei, YouTube! Êi! E hoje eu vou estar comentando aqui com vocês pincéis iniciantes para quem quer aí começar na maquiagem ou para quem quer ter pincéis principais para acabamento sem gastar muito. Mas antes, deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Kissela Souza, eu sou maquiadora e criadora de conteúdo e aqui nesse canal a gente fala sobre maquiagem, cabelo, cuidados com a pele do corpo e do rosto, perfumes e de vez em quando sobre negócios. Sem enrolação, só vem! Gente, eu selecionei aqui uns pincéis, mas eu não quero que vocês fiquem habitoladas com relação à marca, nada disso. Você pega aí o conceito, o modelo do pincel e compra aí de acordo com a sua condição na sua cidade, ou na internet, ou na China, porque os pincéis da China também estão arrasando na qualidade. Você vai adaptando aí para sua realidade, ok? Eu tenho alguns pincéis aqui mais caros, mas porque eu sou maquiadora profissional e de todos esses pincéis caros que eu tenho aqui, um dos mais caros é esse aqui de base, que é o da Dye Makeup, que é o F64. Ele entrega um acabamento muito legal. Ele deve custar numa faixa aí de uns R$ 50, mas eu não comprei ele a esse preço na época, eu comprei na promoção. E eu gosto muito dele porque, para alta maquiagem, ele dispensa o uso de qualquer outro pincel para corretivo. Ele tá até usadinho, foi o pincel que eu usei para fazer essa maquiagem de hoje. E se você quiser saber como eu fiz esse lip combo aqui, ó, a boquinha contornada com gloss de milhões, eu fiz um Reels lá pro meu Instagram para contar. E no corretivo, como que eu faço? Quando eu quero um acabamento mais assim, refinado, mais fininho, nessa região aqui, que é uma região que acaba indo mais produto, tem uma pele mais fina, eu pego na ponta do pincel. Então eu venho fazendo esse movimento que dá super certo. O grande X da questão desse pincel é a cerda. Eu não sei o que a Dye Makeup fez, que os pincéis da Dye Makeup são caros, gente. É uma marca muito antiga de maquiador. Já lançaram outras marcas, já veio aí os da China, mas nada se compara aos pincéis da Dye Makeup. Continua valendo super a pena, inclusive. Se você gosta de pincel, se você pode investir, compre os pincéis da Dye Makeup, eles são excelentes. Eu não tenho muitos, mas os que eu tenho eu gosto bastante. E fica aí a recomendação, o F64. Esse pincel que eu vou falar agora é um pincel de contorno. É de uma linha muito antiga da Nath Teodoro com a Jolie Jolie, porque eu sou maquiadora velha. Mas você não precisa comprar um igual a esse, até porque você não vai encontrar. Mas eu sei que na Macrylan tem pincéis com esse mesmo formato. É de cerda sintética, esse aqui eu tenho certeza. O da Makeup eu não vou falar porque eu não tenho certeza se é ou não. Mas esse aqui é de cerda sintética. E ele descarrega muito bem o produto. Vocês podem olhar aqui, tá um pouquinho manchado. Mas se eu passo aqui, ó, não sai produto na minha mão, porque ele descarrega muito bem o produto. Ele esfuma muito legal. Foi o pincel que eu usei para fazer esse contorno bem levinho, com a pele molhada, para vocês terem uma ideia do acabamento que esse formato de pincel entrega. Então, vocês fiquem assim, quantidade de cerdas medianas, tá? Se vocês quiserem fazer print, ó, e que seja mais curtinho. Ó, o meu outro pincel de contorno favorito, antigamente, quando eu usava muito contorno em pó, e quando eu não tinha esse estudo de dimensão de rosto tão aprofundado como eu tenho hoje como maquiadora, eu gostava muito desse aqui. Mas o contorno ele acabava descendo muito, então me incomodava e tomava muito tempo, porque tinha que voltar, ficar esfumando. Então eu optei, tanto na automaquiagem quanto na maquiagem profissional, por usar pincéis mais curtinhos, que tem facilitado muito a minha vida. Eu estou muito apaixonada. E de blush, o A29. Por que eu tô falando o nome dele aqui? Primeiro, porque é fácil de você encontrar ele ainda, porque ele ainda tem para comprar. Segundo, que eu acho que é um pincel muito conhecido entre as pessoas que gostam de maquiagem, mas para automaquiagem ou para pessoas aí que fazem uma maquiagem em casa, mas não tem muito conhecimento, ele não chegou ainda para essa massa. Então, eu estou espalhando a palavra do A29 aqui. Ele é um pincel, inclusive, que no verão, quando eu quero entregar um acabamento de pó legal aqui, eu pego lá o pó e aplico aqui.
e funciona super bem, às vezes para selar o corretivo também na correria, mas ele para blush, ele entrega tudo. Foi o pincel de blush que eu usei aqui para fazer esse blushzinho coreano, que é o que eu fiz hoje, mais aqui na lateral. Ele entrega tudo. Para esfumar na bochecha também, porque o esfumado fica bem espalhadinho, sabe? Sem marca, não fica buraco. E não adianta, gente, você ter um bom produto se você não tiver um bom pincel. Isso não tem relação com o preço, tá? Tem relação com a qualidade da cerda. E a cerda desse pincel aqui, meu Deus, é tudo de muito maravilhoso. A Macrylan arrasa. É uma marca baratinha que eu amo. Todos os pincéis que eu tenho da Macrylan são a minha paixão. Falando em Macrylan, eu tenho aqui um outro pincel da Macrylan, que é o B115. Aqui não tá aparecendo a numeração, infelizmente, mas é nesse formatinho aqui, se você quiser fazer print. Eu fiz questão de trazer eles usados, para vocês verem que eu usei ele aqui. Foi o pincel que eu usei para esfumar o meu iluminador. Ele é querido para iluminador, ele tem um formato parecido com esse aqui, mas ele concentra mais o produto e esfuma melhor numa área menor. Eu só passei aqui assim, aqui na ponta do nariz, aqui e aqui. Por isso que você tem que ir lá no Instagram olhar, porque lá você vai ver nos stories eu esfumando com ele direitinho. Ele é incrível, ele tem um desempenho, um preço muito bom. Eu recomendo demais, olha, esse formatinho aqui, tá bom? Pra pó, eu gosto muito desse formato aqui, desse tamanho aqui. Nossa, Kissela, mas antigamente você usava, né? Porque se você for nos meus outros vídeos de pincéis, vocês vão me ver lá falando de outros pincéis, aquelas dicas são super válidas ainda, mas essas dicas de 2025 são umas dicas atualizadas de uma pessoa que já atendeu mais e que tem mais giro. Sabe assim? Porque lá eu atendia como maquiadora já, mas eu não tinha o mesmo dinamismo de hoje, nem para atendimento, nem para automaquiagem. Então você pega aquelas dicas que tá lá, soma com as que eu tô falando hoje, e aí você faz um balanço aí daquilo que mais faz sentido para você hoje, beleza? Tô falando isso porque de repente você é raiz, está aqui desde o começo. Muito obrigada por você ainda estar aqui me aguentando. Mas aquelas dicas ainda valem, ok? Esse pincel aqui eu gosto bastante dele. Acho que para uma hora de pressa ali na automaquiagem ele funciona bem. Para atendimento também. Ele é um pincel que geralmente as pessoas indicam para blush ou para contorno. Eu não gosto dele para contorno. Eu acho ele ter as cerdas muito compridas, ó, para contorno. E você acaba tendo que botar menos produto para conseguir esfumar direito, e aí você acaba às vezes desperdiçando produto, porque fica tudo aqui. Eu não gosto, eu gosto dele para pó, acho que ele funciona super bem. Foi o pincel de pó que eu usei aqui hoje e eu amei. Um plus aí para vocês, essas esponjas de veludo, eu tenho amado para aplicar pó, onde na área T, lateral do nariz e o queixo. Eu comecei usando no verão e achei que não fosse me adaptar, achei que fosse só naquele momento ali do verão. E não, gente. Ela ajuda você com menos produto a depositar melhor e esfumar melhor o produto na região. O que entrega, olha, esse acabamento. Ó, mostrando bem de pertinho para vocês, ó. E eu tenho 36 anos. Imagina se eu tivesse 20 com esse acabamento. Então funciona demais. Para olhos, eu tenho mais pincéis, porque eu acho que o olho é detalhe e depende muito também do formato do olho da pessoa, tá bom? Eu vou mostrar um kit mais express e aí, dentro desse kit express aí, você tem inclusões que eu vou falar ao longo do vídeo. Esse pincel aqui é um pincel de esfumar. Esse aqui é um outro pincel de esfumar, o Gama 03. E um pincel de olhos desse tamanho. Isso aqui é um kit básico para maquiar olhos, para automaquiagem ou até para atendimento. Mas, Kissela, eu quero um acabamento melhor, um detalhe melhor. Então você tenha um pincel pequeno de sombra,
para você aplicar em cantos menores ou para você depositar em partes de mais detalhe na maquiagem. Você tem o pincel lápis, porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu passei um lápis rente a raiz do cílio e esfumei com ele. Esse é o base aqui de sobrancelha que eu acho que todo mundo tem que ter para pentear a sobrancelha. Independente da marca, eu gosto muito desse da Macrylan, que é o W136, porque ele é fininho, dá pra você fazer delineado com ele também para encher a sobrancelha. Eu não preencho mais a minha sobrancelha com sombra, eu uso essa canetinha aqui e uso essa ponta dela aqui para esfumar. Mas eu uso ele para pentear, para tirar o excesso de base antes de usar a caneta. E gosto também de ter um pincelzinho menorzinho de delineado, ó. Comparando os dois, você vê que ele é menor, o preto. Porque aí é a minha técnica de maquiagem favorita, é a minha marca registrada, o delineado. Então é muito importante, para mim, pelo menos, ter um acabamento bonito de delineado. Então eu sempre faço, fica incrível, maravilhoso. E eu recomendo que, se você gosta de delineado, tenha também. Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando vocês a fazer delineado, comenta aqui pra mim que eu vou ter o maior prazer de ensinar. Vou ensinar você a fazer um delineado fácil, com sombra, que é uma coisa que com certeza você tem aí na sua casa. Pode ser com pó mais escuro também, com contorno, enfim. Várias formas. É isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo grande. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!